Você está ouvindo Na Escola, um podcast para profissionais da educação. Eu sou a Viviane Anselmo e é com muita alegria que damos início a essa 4ª temporada do podcast, uma parceria da Roda Educativa com a Editora Moderna e a Fundação Santiliana. Nas temporadas anteriores, nós discutimos o trabalho da direção da escola, da coordenação pedagógica e da docência. As conversas foram inspiradas nos livros que lançamos sobre esses assuntos. Você pode ouvir os episódios aqui na nossa playlist do Spotify. E dessa vez, o foco é o trabalho das Secretarias Municipais de Educação, tema do novo livro, Gestão, o trabalho das redes na dimensão pedagógica, lançado em parceria com a Editora Moderna e Fundação Santiliana, e que já pode ser baixado no link que deixamos na descrição do episódio. Ao longo dos programas, vamos falar sobre as múltiplas dimensões do trabalho das equipes técnicas das Secretarias de Educação e a sua relação com as escolas. Um tema central não só para quem atua na gestão pública, mas também para professores, gestores escolares e todas as pessoas interessadas em fortalecer a educação pública no Brasil. E para abrir essa temporada, vamos abordar uma questão fundamental. Qual é o papel estratégico das secretarias na promoção de uma educação democrática, inclusiva e antirracista? Para esse bate-papo, recebo hoje 2 convidadas muito especiais. Tereza Pérez, diretora-presidente da Roda Educativa, e Roberta Panico, diretora executiva na Roda. Elas também são as organizadoras do livro, e eu tive o prazer de trabalhar com elas nessa produção. Tereza e Roberta, sejam muito bem-vindas. Prazer é nosso de trabalhar com você, Vivi, nessa produção. Olá, Vivi, feliz de estar aqui apresentando mais um livro aí da coleção. Mas antes de começar essa nossa conversa tão importante, a gente tem um depoimento da Karine Scabora, que ela é coordenadora pedagógica na Editora Moderna, e ela vai falar um pouco sobre o livro. Quando a gente olha para materiais que existem hoje na área da educação, e nós percebemos que a maioria deles, ela é pensada para professores que estão na sala de aula ou para gestores escolares, na maioria das vezes. Isso porque esses profissionais realmente eles precisam de apoio técnico, apoio formativo, mas existe um outro grupo fundamental para as políticas educacionais que realmente precisa também de apoio, que quase nunca é colocado no centro dessas propostas. E eu estou falando daquele profissional que geralmente atua num nível intermediário ali da rede, profissionais que atuam em secretarias, que geralmente acompanham as escolas, ajudam a implantar as políticas públicas, né? Analisam os dados, organizam formações, escutam as necessidades que vêm da rede, ele media muitas vezes conflitos, ele tenta transformar todas as diretrizes em práticas muito concretas. E esse é um papel muito complexo, embora ele seja estratégico e acaba que muitas vezes ele é muito solitário, porque é difícil ter pares para trocar, né, nessa função. E na falta desses materiais específicos, esses profissionais, eles acabam recorrendo a conteúdos que não foram pensados ali para sua função. Eles usam materiais de gestão, fazem adaptações de materiais para formação de professores, voltado à docência ali, misturam um pouco das referências, né? E nem sempre o que eles estão utilizando dialoga com os desafios reais do seu cotidiano. E isso cria, na minha opinião, um vazio, né? Muitas vezes na linguagem, na referência e na falta de identidade mesmo desse profissional. Por isso, eu acho que essa proposta de um material voltado especificamente para esse perfil de profissionais que atuam na secretaria é muito potente. Ele vai ajudar, na minha opinião, a construir essa identidade, ele vai dar nome, vai especificar o que essa pessoa faz, vai legitimar o seu papel mesmo dentro dessa rede. E, além disso, esse material ele também pode orientar uma trilha estruturada de desenvolvimento formativo, servir como um guia dessa formação contínua, como um material de consulta para o seu cotidiano e como base mesmo das suas formações. Eu acredito que, no final das contas, o que a gente está conversando aqui acaba não sendo só sobre um material, né? E sim sobre fortalecer um pouco esse profissional, para que ele também atue com mais clareza, mais intenção e que ele consiga ter um impacto melhor ali na realidade. Isso, sem dúvida, vai refletir melhor nas decisões que ele toma, nas ações que as escolas têm e, principalmente, avançando aí na qualidade da educação da escola pública. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode afirmar que o livro, ele contribui sim de forma significativa para a valorização desse profissional. E especificamente porque ele reconhece, né, de maneira concreta a diversidade desse papel e o trabalho pedagógico da rede como um todo. É como se a gente tentasse encontrar uma unidade em meio a toda a diversidade que
ele vive. E a coleção num todo, né? Porque o livro também faz parte de uma coleção que olha para vários papéis dentro da escola, ela rompe com essa visão mais genérica da educação e ela passa a considerar as particularidades, os desafios, as responsabilidades de cada atuação. E ele demonstra aí que cada profissional ele é visto, compreendido e apoiado na sua prática. Então, na minha opinião, vai ser um sucesso. Bacana o depoimento da Karina, né? Tem tudo a ver com essa conversa que a gente vai ter sobre a natureza do trabalho de uma Secretaria da Educação. Por isso que é bom fazer parceria, né? Eu fiquei pensando, Vivi, no depoimento da Karina, o quanto é importante esses livros para a gente pensar a profissionalização das pessoas que trabalham na educação, né? Porque geralmente quem está na secretaria ou está na direção da escola, eles falam, eu estou, né? E esquecem esse lado mais profissional mesmo, porque de fato eles estão, né? Às vezes é temporário o tempo de atuação naquela função, mas estar ali tem um trabalho profissional. E eu acho que o livro, como bem a Karina trouxe, traz uma questão da identidade desses diferentes profissionais, né? Então acho que isso é bem bacana na coleção. Muito legal, Roberta, esse lugar de, para além de ser transitório, de se constituir uma identidade profissional mesmo, né? E aí queria aproveitar para perguntar para a Tereza, além desse profissional que está lá na secretaria, sobre o propósito da própria Secretaria da Educação, né? Você tem uma trajetória importante na construção das políticas educacionais no país e conhece de perto o trabalho desses profissionais. Um trabalho que acaba sendo invisível para muitas pessoas, para a sociedade em geral. Você pode contar melhor qual que é o verdadeiro propósito da Secretaria de Educação e como esse trabalho se reflete na escola? Bom, eu vejo que o propósito da Secretaria de Educação é gerar condições para todas as crianças e estudantes aprenderem. E para isso ela precisa garantir que tenham acesso, transporte, comida, água limpa, coleta de lixo, condições para aprender. Carteiras, boas professoras, bons professores, ventilação nas salas, materiais, livros, enfim. Poderia seguir aqui numa infinidade de condições de trabalho para os educadores e para os estudantes. Mas além de itens necessários e objetivos, há outros que vão muito além. E esses, sim, são completamente invisíveis, mas são bem perceptíveis. É o relacionamento estabelecido da secretaria com as pessoas internamente, com as pessoas das escolas e com as comunidades. Os técnicos da secretaria, bem como o secretário, precisam ter a consciência mesmo de que a escola é uma organização humana e que demanda atenção, demanda cuidado, demanda muita responsabilidade, solidariedade, escuta, bom relacionamento, bons tratos, né? Não é uma prática autoritária que emana da secretaria que funciona, né? Uma gestão democrática, participativa, que envolve todo mundo, gera um clima de convivência infinitamente superior, né? E acho que esse modo de ser, esses valores de grupo, de solidariedade, de respeito, não se adquire, não se compra, né? A gente vive, e para viver é um viver cotidiano, não é de vez em quando, é sempre, né? Então acho que essa função da secretaria de emanar esse clima de relacionamento, de respeito, de convivência, vai impactar nas escolas. As escolas também podem estar tendo esse mesmo tipo de modelo de relacionamento, e isso certamente impacta na aprendizagem das crianças, né? Já tem um monte de pesquisas que apontam para isso mesmo, que o clima escolar impacta diretamente na aprendizagem. Tê, você falando isso, eu fiquei lembrando, né, que recentemente eu ouvi uma frase que tem muito a ver com isso, né, que as políticas públicas elas não se implementam sozinhas, elas se implementam pelas pessoas, né, então o quanto que essas pessoas precisam ser cuidadas por essa equipe para que de fato essas políticas cheguem acertadamente aonde precisa chegar, né, então eu fiquei relacionando com essa informação, né. Isso é tão importante, né, a complexidade desse cotidiano que envolve questões objetivas, mas também subjetivas, que envolvem as pessoas e a atuação das pessoas, que é muita coisa, né? São muitas coisas. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, Roberta, diante desse cotidiano tão desafiador, com tantas questões, como se faz para manter o foco no propósito maior, que é assegurar o direito à educação e o desenvolvimento dos estudantes? Com tanta coisa, como a gente encontra o foco? É verdade, Vivi, é muitas demandas e muitas urgências que a gente ouve as equipes e os secretários, né, os dirigentes de educação e as equipes das secretarias comentarem mesmo, né. Mas eu acredito que, assim, para manter o foco, né, nesse propósito, eu acho que 3 pontos são essenciais.
Eu acho que é o planejamento, mas não é um planejamento burocrático, né? Porque às vezes a gente, quando pensa em planejamento, pensa numa burocracia, né? Para documentar, para registrar, e que às vezes esses documentos ficam guardados e não servem de fato para mudanças e transformações, né? Então, o que eu penso é na necessidade de um planejamento que é construído, né, na perspectiva de um sentido compartilhado entre todos da equipe, né? Então, de fato, é uma participação de todo mundo para se definir prioridades, para se definir ações, subações, responsabilidades, para que, de fato, as ações aconteçam, né? Um outro ponto, eu acho que é a organização da equipe, porque é claro que as equipes com tantas demandas urgentes e necessárias, né, como a Teresa comentou, tanta coisa que precisa ser pensada para criar condições ou melhores condições para os estudantes aprenderem, a secretaria ela é organizada por departamentos, né, onde cada departamento foca em algumas atuações, em algumas áreas. Isso é necessário, mas para o trabalho chegar na ponta, não pode chegar tão fragmentado, não pode chegar tão setorializado, né? É necessário que as equipes saibam se articular para esse propósito, né? Então, para que as políticas cheguem de maneira mais orgânica na escola, porque senão, para os alunos aprenderem, né, se desenvolverem, não tem uma única solução, não tem só uma única área que resolve. As áreas precisam trabalhar juntas para que de todas as condições, de fato, sejam asseguradas, né? Então, acho que isso que a Teresa falou, a solução, ela é multifatorial. Ela depende do transporte, depende da alimentação, depende do material. E acho que um terceiro ponto é o trabalho da equipe da secretaria começar e terminar na escola, né? Acho que a gente traz muito essa ideia dentro desse livro. É preciso que essa equipe vá para a escola, é saber o que acontece dentro das escolas, quais são as potencialidades, quais são os desafios, para pensar as necessidades e as condições mais ajustadas ao que as escolas precisam, né? Então, acho que esses 3 pontos são fundamentais e acho que na medida em que isso começa a funcionar, que essa engrenagem começa a funcionar, as urgências, lógico que elas vão aparecer, mas elas diminuem. O trabalho começa a ser mais estruturado para atender as demandas e não as urgências caírem a todo momento no cotidiano dessas equipes. Sua fala ajuda, né, Roberta, a visualizar esse trabalho da secretaria que a gente foi tentando traduzir também na própria estrutura do livro, né? Partindo da escola no primeiro capítulo e desdobrando nessas diferentes ações. O livro também tem vários exemplos que a gente vai tentando trazer ali da prática. Queria também te perguntar, que aprendizados você pode compartilhar da sua relação com esses profissionais diretamente ali na sua experiência ou como formadora ou à frente de projetos com a gestão? Você tem outros exemplos práticos de como isso funciona no dia a dia, do que você já vivenciou? Então, tem uma experiência muito bacana de um município que a gente trabalhou no Pará, em que a equipe da secretaria, a equipe pedagógica, tinha uma rotina bastante consistente e constante de ir das escolas, de acompanhamento mesmo das escolas, né? E isso acontecia durante toda a semana e na sexta-feira esse departamento pedagógico se reunia com os demais departamentos para compartilhar, e aí outros departamentos que eram de suprimentos, de transporte, enfim, né? E aí essa equipe que tinha ido para as escolas compartilhavam as demandas das escolas que iam para além do pedagógico, né? Isso criou uma articulação e uma corresponsabilização enorme entre todos os departamentos da secretaria e, como consequência, a melhoria da aprendizagem dos estudantes, né? Eu acho que esse é um exemplo, assim, muito simples, mas de uma organização dessa equipe, porque senão todas as equipes vão para as escolas e ninguém conversa sobre o que acontece nas escolas, né? Então, só o fato desses diferentes departamentos se reunirem semanalmente para poder compartilhar o que observaram, o que precisa melhorar, o que diz respeito a uma área, a outra, isso mudou muito o relacionamento da secretaria com as escolas e também o suprir as escolas das suas dificuldades, das suas necessidades, né? Então, eu acho que isso é um exemplo muito bacana, né, que eu sempre lembro dessa experiência que a gente participou dentro de um projeto. E acho que materializa um pouco o que a gente estava falando antes, né? A gente consegue ver isso acontecendo. Teresa, a Roda Educativa trabalha junto às secretarias de educação, especialmente as municipais, desde 1997, ou seja, há quase 30 anos. O que você observa de mais desafiador ainda nesse trabalho, nas diversas equipes com as quais você já trabalhou? Eu acho que tem dois movimentos difíceis. Um interno mesmo, a secretaria, e o outro no relacionamento
com as escolas e a comunidade. Nos municípios, vou retomar um pouco o que a Roberta disse da integração dos departamentos. Nos municípios de médio e grande porte, a integração entre os departamentos é muito difícil de acontecer. Parece que um não conversa com o outro, cada um vai seguindo. Quanto mais ainda realizar uma intersetorialidade, que é se relacionar com a saúde, com a assistência, com a cultura, com o esporte, com as outras secretarias. E que isso é fundamental. Já os municípios pequenos, o que acontece é que são poucas pessoas para dar conta de muita coisa, porque eles têm a mesma responsabilidade que o município grande. Então fica muito sobrecarregado, as pessoas trabalham loucamente para conseguir dar conta do recado. A necessidade de recursos, acho que sempre, né? Acho que a maioria dos municípios que a gente já trabalhou sofre disso, não tem recurso suficiente para exercer a prática desejada, que colabore com os gestores escolares, as professoras, os professores, enfim, as crianças, os adolescentes, atender na medida do que se deseja. Uma outra questão que é um desafio muito grande em municípios, especialmente os pequenos, eles não terem a ordenação do recurso, né? Então, como a secretária ou secretário não mandam naquele dinheiro, é mais difícil ainda resolver as questões. Então, tudo precisa ser conversado com o prefeito. Uma outra questão é de relacionamento, que eu também já citei, que é a dificuldade mesmo de diálogo com os gestores, as gestoras, com as professoras, com os professores, enfim, esbarram em questões partidárias, metodológicas, orçamentárias. As partidárias eu acho que é a mais terrível mesmo, porque assim, se você pertence a tal partido, se é do mesmo partido do governo, você tem privilégio. Se não é do mesmo partido, não é uma questão técnica. Então, isso atrapalha demais, porque às vezes você tem técnicos excelentes, só que é da oposição, então não vão fazer a sua ação da maneira como poderia fazer. Essa ausência de escuta dos educadores dificulta você realizar uma gestão democrática participativa. Às vezes por medo de ouvir o que os educadores têm a dizer, o que as crianças têm a dizer, receio, ou às vezes eu penso que até pela pouca prática do diálogo que a gente tem. Porque dialogar é difícil, é um aprendizado, você tem que aprender a ouvir, deixar o outro falar, esperar, pensar, não responder imediatamente. Então essa prática do diálogo, ela é difícil e ela precisa ser exercida, se a gente pensa numa gestão democrática participativa. E quando a gente fala de uma educação democrática e antirracista, a gente também está falando de escolhas políticas e pedagógicas, né? Então qual é o papel das secretarias nessa criação dessas condições? Você está dizendo, né, dos múltiplos desafios que envolvem esse trabalho da secretaria, e já que a gente está falando sobre isso, nada melhor do que a gente conhecer a experiência e a visão de alguém que lidera uma secretaria. Eu conversei sobre isso com a Rita Maria Trindade Santos, secretária municipal de educação de Pindaré-Mirim. Vamos ouvir? Na sequência a gente volta para o papo? Direto da prática. Nós discutimos sobre como o trabalho das secretarias pode ser invisível, algo que a sociedade raramente enxerga, mas sabemos que esse trabalho é um dos mais dignos e mais difíceis que existem. Na sua experiência, Rita, à frente da secretaria, o que você diria que é o maior desafio do dia a dia, aquele que a maioria das pessoas de fora nem imagina que existe? Olha, para mim, enquanto secretária, o maior desafio invisível é fazer o básico funcionar todos os dias nas escolas. Esse é o maior desafio, né? Por quê? Porque através dele é que nós vamos fazer o extraordinário acontecer. E o extraordinário qual é? É a criança aprender. As pessoas veem merenda no prato, professor na sala de aula, mas eles não imaginam a operação que é feita antes de tudo isso acontecer. Nesse invisível também nós temos 3 batalhas, que é o tempo, gente e realidade. Esses 3 aí são bem difíceis, né? O tempo, porque assim, tudo que acontece lá fora, transporte quebra, o poço não deu água, professor teve que faltar no improviso, não teve como avisar, isso nada importa. Importa que antes das 7 a escola tem que estar aberta e receber.
E gente, porque nós trabalhamos com gente, né? Professor é gente, o motorista do ônibus é gente, a merendeira é gente, e todos eles aí têm a sua história, têm o seu desafio, né? E cada um já chega aí com as suas situações. E aí você vê que não existe aprendizagem se a merendeira também não estiver disposta a fazer a merenda, né? E aí, se ela não tiver um carinho todo especial na hora do lanche, também a criança não vai aprender, né? Não adianta só a escola estar aberta. E assim, eu acho que a realidade, né? Você trabalhar com a realidade é bem difícil, né? Você planeja tudo no papel, né? Mas na hora de fazer sair aquilo do papel, às vezes nem sai, né? É a criança que chega sem tomar o café, é a escola que deu algum problema de falta de energia. Então, assim, a realidade é essa, mas não importa, né? O que importa é que nós temos que estar ali de pé às 5 da manhã, já trabalhando, para que às 7 a escola esteja aberta para receber todo mundo, né? E aí a secretária vira uma espécie de assistente social, aí a secretaria é a Secretaria de Saúde, é o Conselho Tutelar, isso tudo acontece sem parar a aula, né? É um malabarismo constante, né? E é assim que nasce o extraordinário, né? Aí essa engrenagem que você fala que precisa funcionar, Rita, a gente trata bastante dela ao longo do livro e também a gente aborda diferentes formas do papel da secretaria na promoção de uma educação democrática, inclusive antirracista. Mas como que isso sai do discurso e vira política concreta? Como que você busca garantir que esse compromisso chegue até as escolas, especialmente aquelas em territórios mais vulneráveis? Eita, falar de educação antirracista é fácil, né? O difícil é chegar lá na escola quilombola, lá na região quilombola. É difícil, né? E aí nós trabalhamos aqui com a formação, né? Primeiro com formação, com os professores, onde nós fazemos, os coordenadores já fazem uma formação com um plano de ação, que não é só com a teoria, né? Ele já sai com um plano prático para que seja trabalhado na escola. Também nesse plano já é elaborado o material com a cara do nosso Pindaré, né? Nosso Pindaré é o Pindaré que respira cultura, né? E nessas questões a gente trabalha as nossas feiras, né, literária, que aí nessas feiras literárias a gente sempre faz em parceria com outras secretarias, que é a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Agricultura também, e a história e a literatura, elas trabalham juntas, né? E a gente se preocupa nessa questão da história e a literatura de trabalhar a identidade do aluno. E aí nós fazemos também o acompanhamento no território, né? O coordenador pedagógico, ele vai lá na escola, no território mais longínquo, que aqui nós chamamos de zona rural, né? Para ver se o projeto antirracista ele está no plano de aula. Se não tiver, aí a gente apoia. E uma coisa que fortalece muito é o conselho escolar, que o conselho ele acaba decidindo muita coisa, né? Que o conselho ele é formado por pai, por aluno, da própria comunidade. E aí a gente vai executando, né, o que houve dentro do possível, né? E aí nesses territórios, nas escolas também mais vulneráveis, a gente vai criando aí nossas estratégias. É um reforço, é uma escola de tempo integral que a gente coloca, tanto na sede quanto na zona rural, uma merenda mais reforçada, e aí o discurso acaba virando política, né? Acredito que ela vira política quando a escola reflete a cara da comunidade. E aí a gente se sente melhor, né? Muito legal como o depoimento da Rita materializa o que a gente falava, né? Das questões objetivas e subjetivas. Roberto, o que mais chama a sua atenção nesse relato? Eu achei bem interessante, né, quando a Rita fala que o maior desafio é fazer o básico, né? Mas é um básico que é muito complexo, né? Porque se você for pensar na alimentação escolar, você tem que pensar no orçamento, você tem que pensar na compra, nos fornecedores, na logística de entrega disso para as escolas, a data de validade desses alimentos, a armazenagem desses alimentos, a preparação, o desperdício, o modo de servir, enfim, é um básico que não é básico, né? Por isso que eu acho que ela coloca isso como desafio, né? Porque ter a comida, ter a alimentação escolar, tem que ter. Então, eu achei bem interessante isso, que mostra como é complexo mesmo o trabalho dessa equipe, né? E que, às vezes, não é visível mesmo, né? Porque tem muitas coisas por trás do prato
que está sendo servido para as crianças e para os estudantes, né? E acho que uma coisa também que me chama a atenção, que ela fala sobre a vida real, né? Como é difícil pensar a política que está escrita num papel, como que essa política se defronta à vida real, né? As necessidades reais, né, das escolas. E uma coisa que sempre tem me intrigado muito é que a gente não pensa a gestão pública para a equidade, na perspectiva da equidade, a gente só pensa a gestão pública na perspectiva de dar o igual para todos, né? E às vezes o igual não atende a todos, né? Então acho que, para mim, essa é uma questão que é bastante desafiadora mesmo, quando a gente pensa nesse lugar e nesse papel da gestão pública, né, na educação. E esse tema aparece em vários momentos no livro, né? Acho que ele atravessa vários dos capítulos porque é uma questão muito pertinente mesmo. E ela vai falando dessa operação que é feita antes de tudo acontecer. Muito bom. E você, Tereza, o que você destacaria? Concordo com o que a Roberta falou e achei curioso ela falar para conseguir o extraordinário, né? Que é a aprendizagem dos alunos. E aí você fala assim, não, mas isso é a essência, né? Isso não devia ser extraordinário, isso devia ser aquilo que a gente... O ordinário. O ordinário, né? Isso tem que acontecer o tempo inteiro. Mas é um esforço tão grande para que venha, né, ocorrer a aprendizagem, de fato, que as condições sejam favoráveis à aprendizagem, que se torna extraordinário. E depois uma delícia ouvir a Rita, né? Muito, muito bom mesmo. E eu queria comentar também sobre o que ela fala da questão do racismo, né, de ter uma educação antirracista. Ela fala da autodeclaração, então, né, das pessoas se considerarem pretas, pardas, brancas, enfim, como é que eu faço essa autodeclaração? Isso vem sendo uma batalha grande que você também tem que formar os agentes que fazem as matrículas na escola para saber perguntar, para que você tenha um registro mais correto. E eu acho que tem a necessidade também dos profissionais da educação se compreenderem como profissionais. Por que eu digo isso? Que combater o racismo não é uma escolha de cunho individual. Eu quero ou eu não quero. Está na nossa Constituição. O que diz a Constituição? Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então não é uma escolha de fato individual. É um direito que se tem. E eu acho que essa consciência ela é acrescida ao fato de que a maioria das escolas exerce algum tipo de racismo, né? Como que a gente identifica isso? No SAEB, os indicadores mostram por que pretos e pardos aprendem menos do que brancos. Não é uma questão genética, não é uma questão, enfim, das pessoas. É uma questão da oportunidade, do olhar que se tem para essas crianças, para esses adolescentes, né? Então, existe um racismo colocado e os inúmeros depoimentos que a gente tem de todos, né? De adultos, crianças, jovens, enfim. Então, acho que a partir daí, dessa tomada de consciência mesmo, é possível realizar um bom trabalho nas escolas para que essa consciência do racismo seja tomada, né? E trabalhar para as ações reparadoras mesmo. Acho que precisa fazer análise do acervo escolar, compra de novos livros que coloquem o negro num lugar de destaque, né, não como subalternos, rever a organização das salas de aula, trazer informações sobre autores negros de literatura, cientistas, matemáticos, artistas, valorizar o preto. Né, é fundamental. Compreender as raízes das danças, das músicas, das comidas, a história do negro no Brasil, no mundo, né? Eu acho que é uma forma da gente conseguir implantar uma política antirracista, mas concordo com a Rita, não é fácil. Escrever é mais fácil, falar mais ainda. Não, e eu fico pensando mesmo, né, Tê, que é nas pequenas atitudes, né, do cotidiano da escola, porque é muito comum a gente chegar na escola, por exemplo, e ver a imagem de um santo, de uma cruz, né, e às vezes a própria escola não se dá conta que isso muitas vezes é desrespeitar as diferentes matrizes religiosas, é desrespeitar os estudantes e a sua comunidade, né, então é tão arraigado, assim, é tão natural que essas coisas aconteçam, que as pessoas deixam de se questionar sobre o desrespeito que às vezes isso causa, né? E de fato esse ambiente precisa ser laico, precisa trazer a representatividade
diversa do nosso país, né? E aí concordo com a Tê, né? A questão de garantir a variedade de livros, de autores negros, de autores indígenas, de brinquedos diversos, né? De bonecas brancas, mas também bonecas indígenas, bonecas pretas, porque é nesse contexto de valorização dessas diferentes culturas que também se demonstram pela organização desse espaço escolar, né? Então, acho que é isso que dá o sentimento de pertencimento e de vivência democrática, que é uma questão também que a gente está precisando tanto aprender a viver no nosso país, né? E também é não achar que o bullying é uma brincadeirinha, né? É só uma brincadeirinha. Não é, né? Como é importante a gente avançar nessas agendas, né? Nessas pautas cada vez mais e falar disso cada vez mais para poder avançar. Gente, a conversa tá muito boa, mas a gente tá chegando ao final do programa. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês deixarem alguma dica de leitura, filme, vídeo, enfim, algo que vocês tenham visto ou lido e que vocês recomendam para quem nos ouve. Acho que a gente pode começar pela Tereza. Olha, eu vou indicar um livro que eu gostei demais, que chama Metamorfoses, e o autor é Emanuele Coxia. Ele é um filósofo italiano e ele fala sobre a metamorfose. E para mim, por que foi bacana esse livro? Porque mexeu comigo, porque a gente fica o tempo inteiro se metamorfoseando, né? A gente não deixa de ter uma frase que ele fala que a borboleta nunca deixa de ser lagarta. Que é isso, a nossa história ela vai mudando e a gente vai se transformando ao longo da vida, aprendendo cada vez mais. Tal. Então eu aconselho esse livro que é muito bacana, muito bonito de ser lido. Muito bom. E você, Roberta, qual a indicação você faria para quem quer pensar a gestão educacional com um olhar mais humano, mais democrático? Bom, eu vou indicar um livro nosso, que é bastante citado nesse livro aí. É um livro que chama Educação Municipal de Qualidade, Princípios de Gestão Estratégica para Secretários e Equipe. Ele também foi produzido em parceria com a Moderna e ele foi a primeira publicação que a gente fez para as equipes de secretaria, né? A ideia veio de alguns rascunhos do professor Lima, que é o nosso conselheiro. Nesses rascunhos dele, ele dizia que aqueles escritos eram um guia de sobrevivência para os secretários de educação. E aí, a partir desses rascunhos, a gente produziu esse material que acaba sendo um guia mesmo de sobrevivência aos secretários. Então, também é uma leitura e um material bastante complementar a esse livro aqui que a gente está lançando. Ele aparece, né, como uma referência importante. Olha, esse livro está disponível no site da Roda Educativa e pode ser baixado gratuitamente. Então, com essas dicas tão inspiradoras, nós chegamos ao final do primeiro episódio dessa nova temporada do Na Escola, um podcast para profissionais de educação. Quero agradecer imensamente Tereza Pérez, Roberta Panico pela presença e pelas ótimas reflexões. Foi uma conversa muito inspiradora. Eu agradeço também. Que bom, obrigada também. Gostei da conversa. Obrigada, Tereza. Obrigada, Roberta. Chegamos ao final, mas logo voltamos. Nessa temporada, vamos seguir aprofundando essa conversa, sempre olhando para o papel estratégico das secretarias de educação e sua relação com as escolas. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas, siga o podcast no Spotify e acompanhe os próximos programas. Na nossa playlist, você também pode ouvir as temporadas anteriores. Deixamos também os links para baixar os livros. Muito obrigada e até o próximo episódio.